Griffith não fez nada de errado? Como assim, velho? Pera aí. Esse vídeo tem o intuito de analisar o ponto de vista do Griffith, não justificar suas atitudes e decisões. Mantenha isso em mente durante toda a análise. Todo mundo conhece a história. Aí o cara sonhou, né? Ele sonhou que os caras vão ler isso aí no começo e vão manter isso na mente durante toda a análise. Mas sonhou muito, viu, cara? Todo mundo conhece a história do Guts, de como ele tem uma vida horrível e cheia de sofrimentos, que o eclipse foi um dos momentos mais traumáticos e bizarros de todas as obras já criadas. Mas já parou pra pensar no lado do Griffith? E que talvez ele não esteja tão errado assim? Eu sei, parece E aí, galera? Será que ele não está tão errado assim? loucura, mas não é. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Então fica até o fim do vídeo que depois disso eu te garanto que você vai enxergar a história de Berserk de um jeito totalmente diferente. Será? Para que essa tarefa quase impossível de defender o indefensável seja realizada, vamos abordar as principais acusações feitas ao personagem e rebater cada uma delas com argumentos lógicos e tirados diretamente do mangá. Começando do início. Assim como em um iceberg, vamos do mais simples e popular para o mais complexo e obscuro. O primeiro argumento que todo mundo usa para dizer que o Griffith está totalmente errado é o fato de ele ter sacrificado o próprio bando, seus próprios amigos. Mas será mesmo? Na verdade, é deixado muito claro na obra, e até mesmo pelo próprio Griffith, que ele não vê nenhum membro do bando como um amigo. Na verdade, todos são peões, ferramentas que o ajudariam a alcançar o seu propósito. O que faz sentido quando consideramos que todo mundo ali era na verdade mercenários, pessoas que vendiam as suas habilidades e até mesmo as suas próprias vidas, se levarmos em conta que muitos não sobreviviam às batalhas. Então, desse ponto de vista, cada membro do bando estava de acordo com o fato de deixar a sua própria vida na mão do Griffith, já que eles agiam exatamente segundo as suas ordens. E isso já não fazia deles sacrifícios? Em contrapartida, você pode dizer que os membros do bando confiavam no Griffith por acreditar que, sob suas ordens, eles não só sobreviveriam, mas alcançariam também a glória. Mas na verdade, o Griffith nunca prometeu nada disso. Ele apenas deu a cada um deles uma oportunidade de tentar a sorte, sobreviver em um mundo onde a morte espreita em cada segundo. Vamos pegar o exemplo da Casca. Quando o Griffith salva ela, ele não diz: "Venha comigo que eu te farei uma guerreira lendária e terá a vida que sempre sonhou." Não, na verdade o que ele disse foi: "Pegue essa espada se você quiser viver. A escolha é sua se quiser me seguir." E é exatamente isso, a escolha é sua. Cada membro do bando decidiu por livre e espontânea vontade arriscar o próprio pescoço seguindo o Griffith. Ele nunca obrigou nenhum deles, nem mesmo o Guts, até porque quem sacou a espada primeiro foi o próprio Guts. O Griffith apenas aceitou os termos e venceu de uma maneira justa. Tendo isso posto, dizer que o Griffith agiu errado por sacrificar os seus amigos não faz nenhum sentido. Agora, dizer que isso foi uma atitude completamente egoísta já é outra conversa, e é exatamente isso que vamos analisar no próximo tópico. Ué, não, pô. Calma aí, velho. Pera aí. Eu vou defender o Griffith, tá? Assim, eu vou defender o Griffith no sentido de vamos analisar... Eu serei o advogado do diabo, tá? Pera aí. Traição. Traiu, pô. Traiu, certo? Porém, e assim, mas ele não era amigo de ninguém. Não, pô, mas você tem que ver bem que ele criou laços com todo mundo, tá? Inegavelmente ele criou laços. Aí meter essa de depois, não, mas eu nunca chamei de amigo. Cara, não é um termo que vai mudar o fato de que laços foram criados, tá? Traição, certo? O que daria pra gente tentar justificar... Daria ainda pra dar um malabarismo de... Como é que chama? Malabarismo mental seria o seguinte, tá? Talvez ele não soubesse que o destino dos amiguinhos dele seria tão brutal, tá? Talvez. Quem sabe ele disse lá, sacrifico, mas ele não imaginava que seria tão brutal quanto foi, né? Ele pensou que a galera ia morrer e pronto. Só faleceu. Né? Será que ele sabia da brutalidade dos eventos que iriam ter sequência ali? Como que ele sabia? É outra conversa, e é exatamente isso que vamos analisar no próximo tópico. O que é ser egoísta? Resumo do vídeo: se ele avisou previamente que ia matar os amigos, último listar, então tá tudo certo. Já dava certo o criador do vídeo tirar umas férias com o Griffith no eclipse.
Calma, vocês estão ficando nervosos já, velho. Esse cara do vídeo trabalha com limpeza, porque ele passa pano como profissional. Esse cara do vídeo trabalha com limpeza porque ele passa pano como profissional. Não, calma, a gente tá num... Estamos na pontinha do iceberg, tá? Então, talvez ele não sabia, né? Talvez. Será? A definição do Google para egoísmo é ter um amor exagerado aos seus próprios interesses enquanto deixa de lado. Não, ele é egoísta, velho. Ele é egoísta, pô. Falou de Griffiths e ficou Les louca. ficou brava, tá? Pera aí. Os interesses das outras pessoas. É um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência para tudo. E bom, para mim isso lembra bastante o Griffith. Mas Daniel, você não falou que ia rebater esses argumentos? Você tá concordando com ele? Realmente, eu concordo plenamente com essas afirmações. Na realidade, uma das grandes mensagens de Berserk é justamente essa. A humanidade tem como característica principal o egoísmo. Cada atitude é tomada pensando nos seus próprios interesses. Mesmo quando uma pessoa doa para caridade, ela só faz isso para se beneficiar de alguma forma. Seja procurando o status e a aprovação de outras pessoas ou para se sentir melhor consigo mesma. De certa forma, é como se a pessoa estivesse comprando bem-estar. E no fim das contas, isso não importa. Mesmo com as motivações erradas, entre aspas, essa pessoa está fazendo bem. O que não muda o fato. Tudo se baseia no egoísmo humano. Na ambição de querer. Cara, que malabarismo do caralho, viu, bicho? Deixa eu só ver como é que ele vai conectar as pontas aqui, tá? Pera, deixa ele conectar as pontas aqui. É algo que não se tem. Como diria Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E mais uma vez nessa frase a gente pode enxergar muito bem o Griffith, que mesmo depois de se tornar praticamente um deus, ele se sente completamente vazio, mesmo agora possuindo o seu reino. Ele percebe que nada disso tem sentido. E nesse contexto fica muito claro que o Griffith apenas agiu de maneira egoísta, colocando os seus desejos acima dos demais. Algo que nós fazemos todos os dias, em menor ou maior grau. Mas o ponto principal disso tudo é, o que nós faríamos se estivéssemos no lugar do Griffith? Levando em conta que ele foi torturado durante um ano inteiro, sofrendo todo tipo de abuso físico e mental, ficando implícito inclusive o abuso sexual. Ele teve a sua língua arrancada, sua pele esfolada, tendões cortados, de um modo que nem se mover mais ele conseguia. Ele estava totalmente incapacitado e desesperado pela situação, tanto que ele tenta se matar logo antes do eclipse. Nesse estado, é difícil criticar alguém por sacrificar outras pessoas para ter sua vida de volta. Além disso, uma coisa que fica muito... Se eles escolheram isso, então eu também escolho mandar esse cara de rasta. Calma, velho, calma. Vocês estão muito nervosos, tá? Calma, rapaziada. muito clara durante as visões que ele tem no eclipse é a manipulação que ele sofreu pela mão de Deus. A todo tempo, o Ubik e o Conrad estão o pressionando e o direcionando a dizer sim ao sacrifício, fazendo promessas de que ele teria tudo de volta e o ameaçando caso ele não aceitasse, dizendo que depois de matar tanta gente, o que mais ele poderia fazer? Desistir? Tanto que até mesmo trouxeram aquela criança que entrou no bando há tanto tempo sonhando em ser um cavaleiro, mas acabou morrendo. Griffith provavelmente já tinha imaginado que o preço seria alto a pagar, mas mesmo assim estava pouco se fudendo pra quase todo mundo. A única pessoa que fez ele ficar com receio de iniciar o eclipse foi o Guts, mas no final seguiu o objetivo dele. Sim. Isso é uma opinião impopular, eu acho que é o... Foi isso mesmo, não? É porque assim... Esse assunto é um assunto que mexe com as emoções das pessoas, né? Então, o cara, ele tem ódio do Griffith, eu tenho ódio dele, eu não quero ver o lado dele, tira, por favor, tira esse vídeo, tira essa argumentação. Assim, a argumentação não tá muito boa não, tá? Mas, tô conseguindo entender onde é que ele vai chegar, tá? Mas se você conseguir deixar a emoção um pouquinho de lado, você vai perceber que a atitude que ele tomou é a mesma coisa que muita gente também faria, tá? Talvez até você mesmo que odeia ele fizesse essa mesma merda, tá? Mas... vamos ver aqui. Esse lance do egoísmo aí começou nada a ver, nada a ver. A caridade, não sei o quê. Mas agora ele tocou num assunto interessante que é... ele tava completamente fudido. E isso pesou na escolha, né? Nem por isso é justificável. Quem é que tá falando de ser justificável ou não, caralho? Deixa eu deixar alguma coisa clara aqui, não é pra dizer que justifica que tá certo, não. Está errado, ponto final. A análise é, isso que ele fez é algo que outras pessoas fariam ou não?
ponto. Não é tá justificado. Ele pode fazer o que ele... Não, porra. Os caras... Porra, velho. Pelo sonho do Griffith. Tudo isso para impactar ele emocionalmente e manipular a aceitar esse pacto. E isso é uma atitude bem comum da mão de Deus, já que vemos eles fazerem algo muito... Foi torturado porque quis se aproveitar da Charlotte em um momento fraco TBM. Também. Tá, porque o título do vídeo aqui ele não fez nada de errado. Isso aqui é o famoso, né? Pro cara clicar, né? Não é possível. Não é possível que o cara, na conclusão final, vai dizer, dito isto, né? Ele não cometeu nada, fez absolutamente nada de errado. Aí esse cara é completamente maluco. Mas vamos ver onde é que vai dar aqui. Mas assim, Griffith não fez nada de errado. Não, ele fez uma coisa muito errada. Porém... Você tem que entender que muita gente que fica falando, ai, que absurdo, não sei o que, faria a mesma coisa, tá? Semelhante com o Conde no início da obra, quando eles tentam convencer a sacrificar a sua própria filha, o ameaçando com o sofrimento eterno caso ele não aceite. Em resumo, a decisão do Griffith de sacrificar o bando não foi tomada em uma situação normal. Ele estava completamente instável psicológica e emocionalmente, traumatizado e desesperado. Isso obviamente não justifica os seus atos, mas seria muita hipocrisia o julgar sem considerar todos esses fatores. Até aqui, é possível entender as escolhas do Griffith, compreender as suas motivações e até sentir empatia por ele. Mas é aí que chegamos no tópico mais problemático da trajetória do personagem. Nos anos 90 foi percebida uma tendência em histórias em quadrinho que ganhou o nome de Mulheres na Geladeira, que em resumo refere-se à prática de matar, estuprar, mutilar ou qualquer outro tipo de violência a uma personagem feminina, única e exclusivamente para motivar um personagem masculino com quem ela se relaciona. Tenho certeza que a maioria do pessoal que tá revoltado aí no chat nem leu o manga ou leu pelo TTK. E os posers, Ih, rapaz. Muito poser, né? O termo nasceu a partir de uma história do Lanterna Verde, onde ao chegar em casa, ele encontra sua namorada morta e enfiada dentro da geladeira. Ele surta completamente e vai atrás do responsável. Isso te lembrou alguma coisa? É exatamente isso que acontece durante o eclipse. Não é exatamente isso não, tá? Não, o contexto geral, né? Tá, não. É porque eu pensei na geladeira, mas tá falando do contexto... Tá. O Griffith estuda a casca única e exclusivamente para se vingar do Guts. Sim. Algo que pode e é criticado por muitos fãs da obra, inclusive. É aquele negócio, o cara à beira da morte, e para sobreviver, teria que sacrificar os amigos, isso se chama instinto de autopreservação, qualquer um faria. Ah, qualquer um também, peraí, né? É o famoso peraí, né? Peraí, cara. Peraí, né? Nem todo mundo faria e nem todo mundo não faria, né? Calma aí, pô. Calma aí, velho. Calma aí. Tem gente que consegue ainda ter um lapso de sanidade, tá? Apesar de fazer muito sentido no contexto da obra como uma ficção, narrativamente, esse evento serve para gerar o ódio absurdo no Guts e o motivar a ir atrás do Griffith. No universo fechado da obra, o Griffith faz isso como uma maneira de demonstrar dominância para o Guts, retomar o controle que ele havia perdido quando se tornou incapaz e dependente de outras pessoas após as torturas que sofreu. Ele queria naquele momento deixar claro que ele tinha o poder, que ele estava acima e por isso podia tudo. O que fica óbvio pelo fato do Griffith fazer questão de olhar pro Guts enquanto tudo acontecia. Isso nos permite compreender... Isso é bem gay, né? Vamos ser honestos, mandou Isso R$5. é bem gay, né? Tá certo que o Griffith estava com Tenakov e isso facilitou a decisão. Mas vamos ser honestos. Mesmo se ele estivesse bem, ele provavelmente ainda sacrificaria todo mundo com exceção do Guts. Pois esse era o plano dele desde o início. Provavelmente, tá? Mas tem muito contexto envolvido. Tem muito contexto. Por exemplo, antes dele ser pego e ser torturado, ele tava pra... Eu não lembro se ele ia fugir com a princesa. Ele tava pra fugir com a princesa? Eu sei que ele foi flagrado lá com a princesa, agora eu esqueci. Então, assim, tem muito contexto, tá? Tem muito contexto. Poderia, talvez, quem sabe, tivesse fugido com a princesa, tivesse mudado esses planos futuros. Aí os caras vão dizer, não, mas já tava tudo previsto pelo... Não, mas pera aí. Vamos fantasiar um pouco menos. Eu sei que é uma história de fantasia, né? Eu não sou maluco. Mas vamos fantasiar um pouquinho menos, que não é obrigatório o destino que foi seguido.
O rapaz do vídeo está explicando o que aconteceu e por que certas decisões foram tomadas, e não justificando tais decisões como certas ou aceitáveis. Não, eu entendi isso, tá? Não é nem que ele tá... Agora sim, eu entendi o que ele tá fazendo, só que no título ele mete isso aqui, né? Aí a galera já fica nervosa. Ah, como assim ele não fez nada de errado? Você vai dizer que ele não fez a casca, ele não fez nada de errado com a casca, né? Gera essa confusão, né? Mas vamos ver onde é que vai dar essa história toda. Então, esqueci o que eu tava falando. Ah, não, tava só pra concluir. É meio gay, né? Ele fazendo o ato e olhando pro cara. Muito chola. As motivações do personagem para tomar essa atitude extrema. Porém, de alguma maneira, justifica as suas atitudes? Obviamente, não justifica. Até o Eclipse é possível entender as atitudes do Griffith, vê-las como lógicas de um determinado ponto de vista. Mas aqui não. Em nenhuma hipótese é possível o abuso cometido contra a Casca como algo lógico ou justificável. Foi o momento que o Griffith perdeu completamente qualquer resquício de humanidade e então, não é lógico nem justificável, mas ali já não era mais ele, né? Já era ele completamente possuído pelo capeta. Razão que ele poderia ter, utilizando da dor e sofrimento da Casca, uma pessoa que o amava, para simplesmente atingir o Guts. Isso fez ele ultrapassar completamente os limites estabelecidos até o momento. Foi rage bait do Griffith, o maior rage bait da história, né? A partir disso, podemos separar a trajetória do Griffith em antes e depois desse ato hediondo. Antes disso, não é errado afirmar que ele nunca errou, porque realmente, até então, tudo dependia do ponto de vista de quem vê. Até aquele momento, era possível entender o lado do personagem, seus traumas, condição mental e emocional que o levaram a tomar aquela decisão, sacrificar o bando. Mas a partir do momento que ele fez aquilo com a Casca, tudo vai embora. Com essa atitude totalmente descabida, ele se consagra como um dos personagens mais odiáveis da ficção. Claro que, se você vê tudo isso com um olhar diferente do meu, tá tudo bem. Como deve ter ficado óbvio aqui, cada um pode ter um ponto de vista totalmente oposto sobre o mesmo assunto. Suas experiências, criação, etnia, gênero, condição social e muitos outros fatores influenciam completamente na sua percepção do mundo. E a beleza disso é justamente discordar. Poder ter uma discussão saudável com pessoas diferentes, saindo da sua própria bolha e entendendo um pouco mais do mundo ao seu redor. Então, sinta-se livre para deixar a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que você pensa disso tudo. Para você, o Griffith tá errado em ter sacrificado o bando ou não? Você faria algo diferente? Deixa aí embaixo e vamos descobrir. Eu espero ter conseguido deixar claros os meus argumentos e que você tenha gostado desse conteúdo de alguma forma. E se esse for o caso, eu te convido a se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo, e eu tô sempre de olho nas ideias que vocês deixam nos comentários. Em breve irão sair 2 vídeos sugeridos por vocês, inclusive. Então muito obrigado pelo apoio de cada um. É muito bom ler os comentários e ver que vocês estão curtindo o conteúdo. Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, principalmente se chegou até aqui, no finalzinho do vídeo. Vou deixar mais 2 vídeos de Berserk nos cards finais que podem te interessar, então dá uma olhada aí. No mais, tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Ih, estão comentando aí que o Griffith nunca errou, tá? Xiii. Será, mano? Eu me coloquei no lugar do Griffith, que criei uma empatia por ele, mas quando chegou no Eclipse, daí isso vai pra casa do caralho. Eu respeito sua análise, mas isso não me impede de querer ver seu crânio nas mãos do Guts. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Ok, né? Boa.